Meus irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes por estar na casa de Deus para adorar o nome santo do Senhor. Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 17. A partir do versículo 1. Louvado seja Deus, louvado seja o nome de Jesus. A vida espiritual é algo maravilhoso. Nós podemos sentir a presença de Deus. E essa comunicação da presença de Deus, ela é direta aos nossos corações. De maneira que, embora a música, a igreja cheia, possa nos alegrar humanamente falando, mas não é isto que faz diferença quando se fala de coisas espirituais, pois o Senhor Deus, Ele comunica as coisas espirituais a nós, seja com a igreja cheia, seja com a igreja menos cheia, seja até mesmo quando nós estamos sozinhos falando com Ele. O Espírito de Deus habita dentro de cada um dos irmãos, de cada um de nós, e por isso Ele nos alegra com a sua presença. Louvado seja Deus. Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 1. Está escrito assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Podei-vos assentar, queridos irmãos. Como os irmãos já sabem, uma boa parte da igreja, o pastor Ezequiel, está ali cooperando no Jardim Santa Rita, aqui na vizinha cidade de Londrina. A igreja do Santa Rita esteve há meses atrás cooperando aqui com a igreja do Jardim Silvino, e nada mais justo do que hoje os irmãos estarem ali pagando a visita, né? Cooperando ali com aquela querida, com aquela amada igreja co-irmã. Bem, nós estamos aqui reunidos, iremos meditar agora na palavra do Senhor Deus. Nós lemos um texto que está no Evangelho segundo escreveu Mateus. Esta mesma história, ela é narrada pelo evangelista Marcos, no capítulo 9 do Evangelho segundo escreveu Marcos, do versículo 12 até o versículo de número 13. E esta mesma história também vai ser narrada por Lucas, o evangelista Lucas, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 9 também, do versículo 28
ao versículo de número 36. A epígrafe do texto, o título, vai dizer sobre a transfiguração de Jesus. Os irmãos sabem que o Senhor Jesus, sendo Ele a segunda pessoa da Trindade, sendo Ele Deus, Ele encarnou, Ele veio a este mundo, conforme está descrito no Evangelho, segundo escreveu João, a partir do capítulo 1, do versículo 1 a seguir, vai dizer que Jesus encarnou, tomou forma humana, nasceu de mulher, assim como eu e assim como você também. E o Senhor Jesus, Ele vai viver uma vida muito simples. Tenho certeza que a vida que Jesus viveu foi muito mais simples do que a vida de qualquer um de nós aqui. Não é incrível isso? Que humanamente falando, nós tenhamos uma vida melhor do que Jesus, o Filho de Deus. Porque Jesus vai viver uma vida sofrida, provavelmente trabalhando na carpintaria de seu pai José, uma vida humilde, de lutas, de sofrimentos. O mundo há 2000 anos atrás não estava desenvolvido como hoje. O mundo há 2000 anos atrás era um mundo de muito sofrimento, de muitas lutas, de muitas adversidades. Hoje, por incrível que pareça, nós vivemos muito melhor, humanamente falando, do que as pessoas que viveram há 2000 anos atrás. Ora, não precisa ir tão longe, basta nós olharmos para as nossas próprias vidas. Há 25, 30, 40 anos atrás, 50, 100 anos atrás, a vida era muito mais difícil. E eu quero que os irmãos tenham em mente isso, que Jesus vai viver uma vida humana, vai ter fome, vai ter sede, vai sentir cansaço. Nós temos várias passagens na Bíblia que vai mostrar a humanidade de Jesus. Jesus sentindo sono, cansaço, Jesus sentindo sede. Capítulo 4 do Evangelho de João, ele pede água para a mulher samaritana. Jesus tendo fome, na tentação do deserto, nós encontramos Jesus tendo fome, tanto que depois da tentação precisou que os anjos viessem e lhe servissem. Jesus chorando. Nós temos a descrição pelo Evangelho de João, que Jesus, ao ter a notícia da morte de Lázaro, seu amigo, e ver a situação dos familiares, dos amigos de Lázaro, Jesus vai se condoer, vai chorar. Jesus viveu uma vida humana, como homem. O apóstolo Paulo vai chegar a descrever Jesus como o segundo Adão, homem. Quando Paulo fala que Jesus é o segundo Adão, Paulo está dizendo que Jesus viveu como homem, como qualquer um de nós. Só que Jesus não foi apenas homem, Jesus não é apenas homem, porque se nós considerarmos que Ele subiu aos céus com um corpo físico humano, nós podemos dizer, Jesus não é apenas homem, porque do mesmo jeito que Ele subiu, disse os anjos, Ele vai descer. Assim como Ele subiu com um corpo humano, Ele vai descer de lá. Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus, é a segunda pessoa da Trindade divina. E agora imagine os irmãos, Jesus com seus discípulos, pregando o Evangelho. Ora, mas Israel é a terra dos pregadores, Israel é a terra dos grandes profetas. Muitos pregadores iguais
a Jesus, houve em Israel que pregaram a palavra de Deus. É normal Jesus ter os seus discípulos, como foi normal que profetas como Elias, como Eliseu, como João Batista tiveram os seus discípulos. Mas agora Jesus quer ter um particular com alguns dos seus discípulos. E Jesus quer mostrar quem Ele realmente é. Aleluia. Porque até então os discípulos viam Jesus como um profeta, operando sinais, sim, realizando milagres, sim, trazendo uma mensagem poderosa, sim, mas como um profeta. E agora a Bíblia diz, nós lemos no texto aí em Mateus capítulo 17, a partir do versículo 1, 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Observe que Jesus vai ter aqueles que eram mais próximos dele, que eram mais chegados a ele. Observe que Jesus vai ter centenas, milhares de discípulos, mas tinha aqueles que eram mais próximos. Destes, os 12 mais próximos. E dos 12 mais próximos, esses 3 se destacavam: Pedro, Tiago e João. E Jesus vai ter um particular com eles. Observe que eu disse aos irmãos que Deus, Ele trabalha, Ele age, Ele tem uma linha de diálogo, de contato conosco, que não depende de multidões, que não depende de cenários, de circunstâncias. É evidente que quando nós estamos aqui com a igreja toda reunida, com a banda, com os músicos, com os obreiros, com os jovens, com as irmãs, com as crianças, é evidente que tudo isso contribui para um ambiente assim agradável, alegre, porque é a igreja, é o pleno da igreja local reunido. Mas a vida cristã não se resume a isto. A vida cristã não se resume à comunidade, não se resume a uma reunião com muitos membros. A vida cristã não se resume a isto. Existe vida fora dessas 4 paredes. Existe vida cristã lá na sua casa. Existe vida cristã no seu trabalho. Existe vida cristã no seu carro. Quantas vezes, irmãos, eu já precisei parar o carro. Outro dia eu estava indo fazer uma visita a um cliente ali na cidade de Rolândia. E no caminho eu dirigindo e meditando nas coisas de Deus. E de repente o Espírito de Deus começou a ministrar ao meu coração, a alegrar o meu coração. E eu não contive as lágrimas, comecei a chorar. E chorar, de lágrimas escorrer no rosto, e eu ter que parar o carro, para ter aquele momento, para desfrutar daquele momento. E quando aquele momento passou, porque precisava passar, eu estava em trabalho, eu tinha um compromisso, eu fiquei até preocupado, olhei no espelho do carro, os olhos vermelhos de chorar, e eu pensei, meu Deus, tomara que a pessoa com quem eu tenho a reunião não me interprete mal, não pense que eu sou um drogado, não pense que eu sou alguém que tem uma vida estranha. Mas nada disso aconteceu, pelo contrário, Deus pôs a mão, e naquela primeira visita a um cliente que eu sequer conhecia, se converteu em uma venda, e o Senhor foi glorificado. Mas veja, irmãos, existe vida cristã fora das 4 paredes. Jesus quer falar conosco, Jesus quer ter particular conosco, Jesus quer ter comunhão conosco. E a Bíblia diz que Ele vai
transportar, Ele vai levar, conduzir os discípulos a um alto monte, a um local isolado, especial, a um local particular. Imagine os irmãos, Jesus conduzindo. Se você quiser, feche os teus olhos e imagine Jesus conduzindo aqueles discípulos. Vem comigo, eu tenho algo para mostrar para vocês. Vem comigo. Não sei se ele pegou na mão, não sei como foi, se ele foi na frente, eles foram atrás, ou se foram empareados um lado a lado ao outro, e Jesus leva eles a um alto monte. A Bíblia vai dizer que eles são conduzidos por Jesus a este alto monte para orar, para buscar a presença do Pai, a presença de Deus. Eles não foram lá à toa, eles foram para orar. Por favor, irmão Odair, projeta aí Lucas capítulo 9, versículo 28. É a mesma narrativa, a mesma narração do fato, é a mesma descrição do fato, mas por um olhar diferente, o olhar de Lucas. E aconteceu que quase 8 dias depois destas coisas, tomou consigo a Pedro e a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. Aleluia. Jesus dizendo: vem comigo, vamos para o monte, vamos para um local particular, vamos para um local isolado, vamos para um local onde nós possamos ficar sozinhos. Mas sozinhos para quê, Senhor? Para nós ficarmos sozinhos para orar, para buscar a face do Pai. Veja, irmãos, Jesus, sendo Ele Filho de Deus, o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, Jesus não precisaria orar, mas além de viver uma vida sendo Ele Deus, Jesus também vai viver uma vida sendo Ele humano. Jesus é o único que é 100% Deus e 100% homem. E como homem, Ele vai dar um bom exemplo, um bom testemunho de uma vida de oração. Jesus vai levar, vai conduzir os seus discípulos para orar. Nós temos diversos textos na Bíblia que nos mostra que Jesus vivia uma vida de oração. Em Lucas capítulo 5, versículo 16, a Bíblia diz que Jesus se retirava aos locais desertos para ali orar. Jesus vai vencer Satanás, vai vencer o diabo, porque Jesus praticava a boa prática da oração. Jesus orava, e como Ele orava, Ele vai ensinar sobre a necessidade de orar. Lucas vai dizer no capítulo 24, que Jesus foi um homem poderoso em palavras e obras. Em Lucas capítulo 18, versículo 1, Jesus vai ensinar sobre o dever de orar. O dever de orar sempre e nunca desfalecer. Observe a palavra dever, dever de orar. O crente tem o dever de orar. O cristão, a igreja, tem o dever de orar. Não é algo que a pessoa faz se quiser, não é algo que a pessoa faz porque é bonitinho, não é algo que a pessoa faz porque dá ibope, é um dever, dever de orar. O apóstolo São Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, ele vai dizer que nós devemos orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5, 17, orar sem cessar. O que é orar sem cessar? É ficar 24 horas de joelhos? Não. É
estar sempre com o pensamento pensando nas coisas de Deus, falando com Deus, trabalhando, lavando a louça, conversando, negociando, mas sempre clamando ao Senhor, sempre pensando no Senhor, orar sem cessar. Bom, vamos para a conclusão, porque ainda a gente tem trabalho hoje. Mateus 17, versículo 1, conduz eles a um alto monte. A Bíblia não descreve qual é o monte, alguns vão dizer que é o Monte Hermon, mas a Bíblia vai dizer no versículo 2 de Mateus 17, que quando eles estão naquele alto monte, orando, por isso que é importante você comparar um texto com outro, porque Mateus vai dizer que Jesus leva eles a um alto monte, ao mesmo tempo que Lucas vai acrescentar a informação que ele leva a um alto monte para orar. E o que um ambiente de oração faz? O que acontece em um ambiente de oração? Coisas espirituais acontecem em um ambiente de oração. Se nós queremos a manifestação de Deus na igreja, nós precisamos orar. Se nós queremos salvação da nossa família, precisamos orar. Se nós queremos transformação de vida, nós precisamos orar. A Bíblia diz em Mateus capítulo 17, versículo 2: e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Subiram com Jesus, o filho do carpinteiro. Subiram com Jesus, que tinha fome e sede, que ficava cansado, que dormia e que chorava. Mas lá no alto, naquele local em particular, naquele local da oração, coisas espirituais vão acontecer. Eu digo aos irmãos, lá na sua casa tem um lugarzinho especial, aonde você dobra o teu joelho e coisas espirituais acontecem. Debagassuri mandagácia. Aqui na igreja, na congregação, eu costumo dizer que cada irmão tem uma cadeirinha cativa. Cada um gosta de sentar no seu cantinho, no seu lugarzinho favorito. Aqui, quando você dobra os teus joelhos para falar com Deus, coisas espirituais acontecem. Jesus, ele vai se transfigurar. A palavra transfigurar, no original da Bíblia, do Novo Testamento, que é o original grego, é a mesma palavra que metamorfose. Metamorfose é a experiência, metamorfose é o processo, por exemplo, que passa a mariposa. Aquele casulo que vai virar borboleta, é uma metamorfose, é uma transformação. Jesus, ele vai se transformar na presença dos seus discípulos. Ele precisava fazer isso, para que o coração dos discípulos tivesse uma fé genuína, verdadeira, a respeito de quem era Jesus. Os discípulos não poderiam respaldar a sua fé simplesmente em um pregador da Galileia. Os discípulos não poderiam respaldar a sua fé simplesmente em um homem que realizava alguns milagres. Não, os discípulos precisavam respaldar a sua fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus. E por isso Jesus vai mostrar para eles quem Ele realmente é.
Jesus pode mostrar a nós quem Ele realmente é. Jesus quer mostrar a nós quem Ele realmente é. Às vezes nós limitamos Jesus. Às vezes nós pensamos que Jesus é apenas advogado. Às vezes nós pensamos que Jesus é apenas médico dos médicos. Às vezes nós pensamos que Jesus é apenas aquele que tem o controle, o acesso ao cofre. Mas Ele é muito mais do que isso. Ele é o próprio Deus, o Deus a quem servimos e adoramos, aleluia. Jesus se transfigura, e a Bíblia diz que o seu rosto resplandece como o sol, aleluia. O sol, imagine a glória, imagine você, a glória que aparece naquele ambiente. Porque quando nós olhamos para o sol, irmãos, nós não conseguimos olhar para o centro do sol, os nossos olhos se queimam, nós precisamos desviar o olhar. Quantos aí, quando está conduzindo, dirigindo, em direção ao sol, de frente com o sol, até mesmo colocam um óculos de sol para dirigir, para evitar aquele brilho, aquele ofuscar de luz que o sol provoca nos olhos? Mas a Bíblia diz que o rosto de Jesus vai resplandecer como o sol. Sabe o que é isso? Jesus vai mostrar aos discípulos a sua glória. Jesus vai fortalecer a fé dos discípulos, mostrando quem Ele é. Por isso que quando o evangelista João vai escrever o seu evangelho falando de Cristo, anos depois, ele vai dizer em João capítulo 1, versículo 14: e o verbo se fez carne. Jesus se fez carne, habitou entre nós, beleza? Mas aí João vai relembrar esta experiência de Mateus 17, e João vai dizer: e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, aleluia. Não era o Jesus humano, cansado, com sede, com fome, com lágrimas nos olhos, não era o Jesus humano. Agora é o próprio Deus se revelando, mostrando quem verdadeiramente Ele é, aleluia. As suas vestes, Mateus 17 versículo 2, as suas vestes se tornam brancas como a luz. Mateus 17 versículo 2. Olha os irmãos aí, ó. Imagina os irmãos, olha cada um de nós, Tem pessoa vestida de preto, outro de azul, outro de amarelo, né? Cada um está com uma roupa de uma cor. Imagine Jesus, não sei com qual cor de roupa ele estava naquele dia, mas quando a glória se manifesta, quando Ele começa a mostrar quem Ele realmente é, a sua roupa fica branquinha, como a luz, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Branquinha como a luz, aleluia. É a mesma visão que João vai ter em Apocalipse, capítulo 1, versículo 13 a seguir. Está escrito assim: e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e os cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido
refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes, e o seu rosto como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive. Fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. Eu tenho a chave do inferno e da morte. Aleluia, louvado seja Deus. Este é o Jesus que nós servimos. Não é aquele retratado, derrotado em uma cruz. Ele está vivo, e Ele tem uma glória que é tão poderosa, que quando João viu, ele caiu como morto. Ele desmontou, não suportou a glória manifestada de Jesus. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele demonstra a sua glória. Mateus capítulo 17, versículo 2. Versículo 3 diz que apareceram Moisés e Elias falando com ele. Mateus 17, 3 diz que apareceu Moisés e Elias falando com ele. Moisés, representante da lei, foi por Moisés que veio a lei. Elias, o maior de todos os profetas do Antigo Testamento, o homem que não experimentou a morte, que subiu aos céus vivo. Elias, representante dos profetas. Por que aparece Moisés e Elias? Porque em Jesus se cumpre a lei e os profetas. Falando com ele, Mateus 17, 3. Quando você vai para Lucas 9, 31, Lucas vai descrever o que eles falavam. Lá em Lucas 9, 31 está escrito que Moisés e Elias falavam com Jesus, e falava com Jesus a respeito da sua morte, da forma com a qual ele haveria de morrer, da forma pela qual ele haveria de redimir a humanidade através da sua morte. Se você observar tudo o que acontece na vida de Jesus, foi profetizado na lei e nos profetas. Por isso aparece Moisés e Elias. Imagine o cenário de glória que é esse cenário, e os discípulos vendo tudo. Imagine os discípulos, irmão, quando nós falamos de Moisés e Elias, nós que somos gentios, nós não damos tanta importância, mas para o judeu, Moisés e Elias, irmão, para o judeu, olha, se Deus não esconde o corpo de Moisés, quando Moisés morreu, provavelmente Moisés teria virado um ídolo para uma parte dos judeus, porque para o judeu, Moisés e Elias é o topo, é o máximo que um homem pode chegar a ser. E agora imagine esses discípulos, vendo homens dos quais eles ouviram falar desde pequenininho. Pense você em um grande pregador aí, qualquer um do nosso tempo, da nossa época. Pense você. Hoje, quando é anunciado que vai vir um grande pregador em uma igreja, a igreja enche, lota, beira a idolatria, beira a idolatria. Agora imagine esses discípulos, humanos, homens como qualquer um de nós, vendo Jesus conversando, dialogando com Moisés e Elias. Eles ficaram tão impactados, que a Bíblia vai dizer que Pedro, como era o mais atrevidinho dos três, tomou a palavra e disse: Senhor, vamos fazer 3 tabernáculos, 3 tendas, para honrar o Senhor, honrar Moisés e honrar Elias. Parecia uma boa iniciativa, não parecia? Mas o Senhor Deus não divide a sua glória com ninguém, nem com Moisés, nem com Elias. A glória é só para Jesus Cristo nosso Senhor. Tanto que quando
ele está dizendo isso, versículo 5, o Senhor Deus interrompe Pedro, porque Pedro está falando bobagem. Mateus 17, 5, a Bíblia diz que estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, escutai-o. Sabe o que Deus está dizendo? Legal vocês ter respeito por Moisés, bacana vocês ter respeito com Elias, mas nem Moisés, nem Elias se compara com este que é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Aleluia! Prazer, por quê? Porque Jesus foi fiel a Deus em tudo como homem. Jesus nunca pecou, Moisés pecou, Elias pecou, Elias pediu a morte, Elias teve depressão, Moisés feriu a rocha, mas Jesus nunca pecou, e como ele nunca pecou, o coração do Pai se alegrou com ele. Por isso Deus diz: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho grande alegria. Aleluia! A ele escutai. Muito mais importante que ouvir Moisés, muito mais importante que ouvir Elias, muito mais importante que ouvir o irmão Rodrigo, muito mais importante que ouvir qualquer outro obreiro, pastor, pregador, que seja lá quem for, é ouvir Jesus Cristo nosso Senhor, a sua santa palavra. Ouça Jesus, medite na palavra de Jesus, estude a palavra de Jesus, se alimente da palavra de Jesus, confie na palavra de Jesus. Se coloque de pé, eu não vou esticar muito, vamos terminar. Quando Deus falou do céu estas palavras, os discípulos caíram, tamanha glória que se manifestou, tiveram medo, mas Jesus se aproximou deles e os tocou, e disse a eles: levantai-vos. Mateus 17, versículo 7. Levantai-vos, não tenhais medo. E eles, erguendo os olhos, não viram a ninguém, senão a Jesus. Irmã e irmão, confie em Jesus Cristo. Se levante espiritualmente, se levante. Não tenha medo, se levante. A palavra de Jesus para nós nessa noite: se levante, não tenha medo. Quando você se levanta na fé, na oração, na leitura bíblica, na vigilância, na prudência, na espiritualidade, quando você se levanta, os teus olhos espirituais se abrem e você contempla Jesus. Eles viram a Jesus. E quem vê Jesus, irmão, não tem medo de gigante. Quem vê Jesus não tem medo de leões. Quem vê Jesus não tem medo de urso. Quem vê Jesus não tem medo de nada. Por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, ele diz que nós devemos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Vamos orar neste momento e terminar este culto. E às 10h30, os irmãos que quiserem retornar, retornem. Nós teremos um período de oração aqui na casa de Deus. Se você não quiser, não puder ficar com os joelhos dobrados, não tem problema, irmão. Não tem problema. Tem igreja por aí que ensina que Deus só ouve oração de joelho dobrado. Não é verdade. Não é verdade. Deus escuta a oração de joelho dobrado, sentado, deitado, de pé, dentro da barriga de um peixe, aonde você estiver. Se você orar com sinceridade, Deus te escuta. Os irmãos são convidados a retornar depois para a oração. Curva a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e te exaltamos, Senhor Deus, por sua bondade, sua misericórdia, Pai Santo. Querido Deus, eu quero pedir ao Senhor
Que o Senhor abençoe cada irmã e cada irmão que está aqui presente nesta noite. Que o Senhor abençoe os irmãos que trabalharam para que este culto acontecesse. Desde a irmã que fez a faxina na igreja durante os dias, até mesmo os irmãos que trabalharam na porta, no som, os irmãos que trabalharam dirigindo o culto. Que a mão do Senhor esteja abençoando a cada um. Abençoe as nossas irmãs, os nossos irmãos que estão aqui presentes. Abençoe aqueles que não puderam vir. Abençoe aqueles que foram cooperar lá no Jardim Santa Rita. Senhor Deus, traz, devolve o teu povo em paz, Senhor Deus. No nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor uma bênção especial sobre as irmãs, os irmãos que aqui estão presentes. Eu não sei o que eles precisam, eu não sei o que eles desejam, mas o Senhor sabe tanto o que eles precisam, como também aquilo que eles desejam. E eu peço ao Senhor que seja a necessidade, seja o desejo, sendo da tua vontade, Senhor, que o Senhor dê a cada um segundo a sua bondade. É a nossa oração em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém.